Animação com fotos de cidades brasileiras e fundo violeta. Parlamento Brasil. Olá! Muito do que impacta a nossa vida é resultado do trabalho parlamentar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Parlamento Brasil. Aqui, sempre em parceria com as TVs legislativas, a gente conta para você os assuntos que mobilizam as casas de leis do país. Você vai ver. Brasil promove respeito a religiões de matrizes africanas com data nacional. Amapá tem primeira mulher na presidência da Assembleia Legislativa. Senado analisa projeto para que responsáveis por tragédias como a da Boate Kiss indenizem o SUS. Ambulância, mulher com o corpo queimado e imagens do acidente da Boate Kiss. Animação com construção antiga ao fundo. Giro pelo Brasil. A demonização de religiões de matrizes africanas, infelizmente, acontece no Brasil. Para combater o preconceito e promover o respeito, o presidente da República sancionou uma lei aprovada aqui no Congresso que criou o Dia Nacional das Tradições de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé. As manifestações culturais e religiosas de matrizes africanas ainda hoje são alvos de preconceitos. Um exemplo é o candomblé. Bastante marginalizado, no passado chegou inclusive a ser proibido e considerado como um ato criminoso. A prática do candomblé chegou a ser impedida por vários governos, sendo seus adeptos perseguidos e presos pela polícia. Nos últimos anos, vimos inclusive terreiros sendo depredados. Mas agora cresce a expectativa de que esta realidade mude de vez com a criação do Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé. Fruto de uma lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a data será celebrada anualmente no dia 21 de março. Importante dizer que essa lei ela tramita desde 2015. Jô Brandão, coordenadora do coletivo Dan EG. Vicentinho, e agora ela foi sancionada já após passar tanto pela Câmara quanto pelo Senado, já agora dia 6 de janeiro, pelo presidente Lula. E a representação disso, primeiro é reconhecer que é um esforço de luta dos povos de terreiro no Brasil. Então essa lei resulta numa movimentação, numa mobilização, numa articulação que os movimentos sempre fizeram, os povos de terreiro, de que o Estado brasileiro reconheça um dia de celebração, de comemoração, de referência dessas tradições. O 21 de março coincide com o marco escolhido pela ONU, Organização das Nações Unidas, para anualmente instalar uma rede intercontinental de conscientização pelo Dia Internacional contra a Discriminação Racial. A data foi escolhida pela ONU em 1966, em memória das 69 vítimas do massacre de Shepherdville, bairro negro da África do Sul. Mas o que esperar na prática os desdobramentos desta lei? O Estado brasileiro precisa instituir medidas de enfrentamento ao racismo religioso. Todas as religiões são sujeitas a sofrer discriminação, mas é visível, notório, que as religiões de matriz africana são as mais atacadas. Nós ainda vivenciamos, em pleno século XXI, uma visão de demonização das nossas práticas, de satanização dos nossos ritos, dos nossos símbolos, de um profundo desconhecimento da sociedade brasileira em si, no sentido de reconhecer essas práticas originariamente africanas como práticas culturais ricas, diversas e que colaboram constantemente com a fortaleza do patrimônio cultural brasileiro. O que fica evidente é que a iniciativa é mais uma sinalização do governo Lula de que pretende promover medidas de igualdade racial e de liberdade religiosa. Já que vivemos em um Estado laico, todos têm o direito de professar sua fé. Diversas pessoas na rua. A maioria usa roupa branca. As mulheres carregam folhas e flores em mãos. A Assembleia Legislativa do Amapá tem pela primeira vez uma mulher na presidência da casa. Veja o que foi notícia nos parlamentos do país. Amapá. A deputada Aline Serrão é a primeira mulher a presidir a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. Como tantas outras mulheres, também exerce o papel de mãe, esposa e empresária.
mas a sua maior dedicação é voltada para a política. A parlamentar, que já foi vereadora de Laranjal do Jari, município da região sul do Amapá, está no segundo mandato estadual. Em ambos os pleitos, recebeu votação expressiva, chegando a ser a mais votada. Eu iniciei a minha trajetória política há 11 anos, lá em 2012, no município de Laranjal do Jari. Lá eu tive a oportunidade de me candidatar pela primeira vez, vereadora naquele município. E foi uma eleição de sucesso, com muita responsabilidade. Exercemos o nosso mandato de vereadora, que nós conseguimos avançar e apresentar o nosso melhor trabalho para a população daquele município. O desafio da deputada Aline para este segundo mandato é ainda maior. É levar o parlamento do Amapá cada vez mais no cenário político, valorizando as mulheres, mas também legislando para fortalecer o desenvolvimento do Estado. Chegar à presidência da Assembleia depois de 32 anos de história do Poder Legislativo é uma honra e é também um grande compromisso e responsabilidade com o povo do estado do Amapá. A gente sabe o quanto é desafiador, mas a gente segue aqui com firmeza, trabalhando, mostrando que nós temos sim capacidade de fazer uma boa gestão à frente da Assembleia. No Brasil, para essa legislatura, apenas 2 deputadas foram eleitas presidentes de assembleias estaduais. No Maranhão, Iracema Vale. E aqui no Amapá, a deputada Aline Serrão. Esse é o recado que eu queria transmitir a todas as mulheres do nosso estado do Amapá, as mulheres do nosso Brasil, que nós podemos sim ocupar os espaços importantes na nossa sociedade, trabalhar com dignidade e representar da melhor forma possível. Porque nós somos mulheres fortes, guerreiras e que sabemos da importância na nossa sociedade. O Espaço Cidadania da Assembleia Legislativa de Mato Grosso está acompanhando as mudanças para atender às novas regras de expedição da nova Carteira de Identificação Nacional. A partir de agora, haverá um documento único para todo o território brasileiro, que terá apenas o CPF como número de identificação. O novo documento unifica os registros existentes em cada um dos 27 estados brasileiros, o que deve dificultar a prática de fraudes. Isso porque, anteriormente, o cidadão poderia emitir um RG diferente em cada um dos estados brasileiros com números diferentes, já que não havia uma base integrada de dados estaduais. Agora, um novo modelo apresenta um QR Code que permite verificar a autenticidade do documento, bem como saber se ele foi furtado ou extraviado. Além disso, está presente no documento um código de padrão internacional chamado MRZ, o mesmo utilizado em passaportes. Em Mato Grosso, o posto de identificação adulto e infantil da Assembleia Legislativa estará emitindo novo documento e a primeira via será gratuita. Lembrando da documentação necessária, certidão original, o CPF é obrigatório porque o CPF vai ser o documento, o número do RG do requerente. Então é obrigatório ter o CPF, a certidão original. Caso solteiro, certidão de nascimento, casado, casamento, viúvo, certidão de casamento com a de óbito. E outra coisa, a taxa é só para quem vai tirar de cartão. A de cédula, todos os RG novos vai ser gratuito. O primeiro RG novo, mesmo que o requerente já tenha a segunda via no estado. E orientando também trazer documento pessoal, tipo cartão SUS, carteira de motorista, reservista, título de eleitor. Todos os documentos hoje dá para incluir no novo RG. Mas atenção, a substituição dos documentos será gradual. Não é preciso ter pressa. Quem já tem o RG que fez, agora não está com os 10 anos ainda, né? Não está, porque assim, a gente tem um prazo de 10 anos para poder estar trocando, não tem a necessidade de estar correndo para trocar, pode esperar um pouquinho mais. Só nos casos mesmo das pessoas que precisam realmente estar fazendo agora, que não tenha documento em mãos. Registrar fielmente a história e garantir a transparência. É esse o trabalho dos taquígrafos nos parlamentos. Na Câmara Municipal de Caxias do Sul, o cargo quase foi extinto, mas os vereadores resolveram voltar atrás. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão.
É assim que começam todas as sessões da Câmara de Vereadores. E esses códigos que a gente não consegue entender traduzem exatamente as palavras que estão sendo ditas. Essa sessão aqui está sendo toda transmitida pelas redes sociais ao vivo, mas também transcrita por profissionais especializados chamados taquígrafos. Bora comigo ver onde eles ficam e como funciona esse trabalho. A câmera acompanha a repórter. Ela abre uma porta e chega até a sala. Eles ficam aqui numa sala bem atrás do plenário, cada um com o seu fone de ouvido, acompanhando todos os discursos com muita atenção para não perder nenhuma palavra, literalmente. Um trabalho fundamental para a transparência do Legislativo. A câmera exibe alguns taquígrafos trabalhando em frente ao computador. As funções do taquígrafo são acompanhar a fala, registrar em tempo real e manter a fidelidade dos discursos. Antigamente, a técnica utilizada pelos taquígrafos era de sinais. Eles usavam formas geométricas para representar fonemas, que são os sons das sílabas das palavras. A profissão exige muito estudo e dedicação. Para ser taquígrafo na Câmara, por exemplo, é preciso escrever de 95 a 110 palavras por minuto. Agilidade fundamental para acompanhar as sessões e dar conta de transcrever tudo o que é falado nos debates. A taquigrafia, ele é um método de registro rápido, totalmente baseado na fonética. E a gente utiliza símbolos geométricos, que normalmente são símbolos circulares, que dão essa facilidade de rapidez. A gente consegue, através da taquigrafia, acompanhar uma velocidade de fala. Na Câmara, a função existe desde 1974. O setor iniciou com 12 profissionais. Atualmente, são 5 servidores públicos e 1 estagiário em atividade na casa. E com o avanço da tecnologia, o trabalho também é aprimorado, porém, não substituído. A taquigrafia, ela é uma questão, é manual. Leandro Ribas, taquígrafo da Câmara de Caxias. Mas com a evolução da tecnologia, a gente aprimorou bastante coisa, né? Então, quando eu cheguei aqui, nós tínhamos um programa de gravação, hoje nós temos outros, que adquirimos recentemente, que faz a transcrição, que é uma coisa bem atual, bem moderna. Porém, para a questão de texto, o cérebro humano não é substituído ainda, porque tu consegue pontuar, a questão de pontuação, de entonação da voz, regionalismo. Então, todas essas questões não tem um sistema ainda que vá substituir a mente humana. Então, o taquígrafo ainda é muito importante, principalmente na esfera pública, porque ele tem fé pública. O que ele registrar, não há de se questionar, porque ele não tem que aumentar nem diminuir. A função dele é fazer simplesmente o registro. Até 2017, nós divulgávamos a sessão na íntegra, após o final da sessão, no Centro de Memória, no link, né, do site do Centro de Memória. A partir de 2017, nós começamos a cortar, partilhar as falas. Logo após o discurso, a gente disponibiliza no site da Câmara, na parte do Parlavox, o discurso do vereador em texto, áudio e vídeo. Então, para acessar o que o vereador está falando, como ele votou, né, o que ele pensa sobre determinado projeto, determinada pauta, não precisa esperar a sessão terminar para depois acessar. Aí tu pega a sessão inteira no site, né? Hoje não, tu só entra na data da sessão e está ali a sessão dividida nos espaços e o que determinado vereador falou, né, exatamente o que ele falou, com texto em texto, áudio e vídeo. Eles fazem um trabalho inicial, né, através de ferramentas que eles dispõem, Centro de Memória da Câmara. E desse trabalho bruto, eles montam os anais, né, das sessões plenárias. E esse documento, ele é colocado à disposição através do nosso acervo do Centro de Memória. A gente tem uma coleção de mais de 100 anos, né, desde o primeiro ato em 26 de setembro de 1892 até os atos do presente, né? É sem dúvida nenhuma a função, a atividade mais antiga, né, da instituição. Um projeto que extinguia o cargo de taquígrafo no Legislativo chegou a ser aprovado na legislatura anterior. Mas em 2022, um grupo de vereadores entendeu que o projeto não explicava como o serviço de transcrições daria continuidade. Por isso, em outubro, foi apresentado outro projeto que anulou a extinção do cargo.
São muitas vertentes, né, da importância do taquígrafo para o município, mas principalmente a manutenção da história e a transparência dos nossos atos aqui através da taquigrafia. A câmera vira lentamente, exibindo os taquígrafos trabalhando. A animação de cor violeta e o Palácio do Congresso ao fundo, direto do Congresso. Tragédias como a da Boate Kiss e a do rompimento da barragem de Brumadinho podem resultar em obrigações financeiras para os responsáveis. Um projeto de lei que está em análise aqui no Senado determina que essas pessoas indenizem o SUS pelas despesas com o atendimento às vítimas. 27 de janeiro de 2013, o incêndio da Boate Kiss, na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, tirou a vida de 242 pessoas e deixou 636 feridas. A tragédia foi considerada a segunda maior do Brasil em número de vítimas em um incêndio. Eu queimei 18% do corpo, os 2 braços. Kellen Giovana Leite Ferreira, sobrevivente da Boate Kiss. Direito, tudo em decorrência ao dia 27 de janeiro. Além também de ter ficado com sequelas pulmonares, que a longo prazo, se eu não fizer o tratamento correto, posso vir a ter que fazer um transplante pulmonar. Kellen conta que os gastos com próteses e tratamentos das sequelas do incêndio são elevados, mas diz que nunca recebeu ajuda financeira dos réus. Tragédias como a da Boate Kiss trazem um custo altíssimo ao Sistema Único de Saúde. Os gastos do Estado vão muito além do atendimento emergencial à vítima. Em muitos casos, como o de Kellen, são anos de tratamento das sequelas físicas e psíquicas deixadas nas pessoas que foram afetadas direta ou indiretamente. Para diminuir o gasto do Estado, o senador Marcelo Castro apresentou um projeto que determina que a pessoa que causou a tragédia, seja por omissão ou permissão, fique obrigada a ressarcir os gastos do Sistema Único de Saúde no atendimento às vítimas. A proposta foi uma recomendação do Conselho Nacional de Saúde. Para o presidente da Associação das Vítimas da Boate Kiss, o projeto é importante para dar agilidade na responsabilização dos envolvidos. Há também esse apelo por uma agilidade no judiciário, na devida responsabilização para que haja formas de reparar não somente as vítimas pelo que sofreram, mas também o próprio sistema para dar conta do longínquo atendimento aos que ainda necessitam até hoje e a de próximos eventos que buscamos não repetir, mas podem acontecer. Você sabia que a sociedade pode sugerir diretamente projetos de lei para a Câmara dos Deputados? Pois pode sim, viu? A Constituição de 88 fala de projetos de iniciativa popular. E, além disso, a própria Casa criou outras maneiras para receber sugestões. Veja na reportagem da TV Câmara. A Câmara dos Deputados é a expressão máxima da nossa democracia representativa, ou seja, o poder é exercido pelo povo, mas por meio dos seus representantes. Mas isso não significa que ela não tenha aberto espaço para a democracia participativa, onde a sociedade também propõe e influencia nas decisões. A própria Constituição prevê isso por meio dos projetos de lei de iniciativa popular, que no caso de leis federais devem ser apresentados à Câmara com o apoio de 1% do eleitorado brasileiro. Já houve várias tentativas de aprovar um projeto como esse, que esbarraram num obstáculo, a dificuldade de conferir a autenticidade de mais de 1,5 milhão de assinaturas. Optou-se então por um atalho. Deputados assumem a autoria e a tramitação avança. As leis da ficha limpa, do homicídio qualificado, do combate à compra de votos e da habitação de interesse social são exemplos de iniciativas da sociedade. Mas para simplificar a proposição de leis, a Câmara criou há 21 anos um novo mecanismo, a Comissão de Legislação Participativa, onde entidades podem sugerir ações legislativas e também de fiscalização e até de destinação de verbas orçamentárias.
Articuladora da criação e primeira presidente do órgão, a deputada Luísa Erundina celebrava, lá em 2001, a primeira aprovação da comissão, a proposta de informatização dos processos judiciais sugerida por uma associação de juízes. É um marco na história da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional e da democracia no país. Quer dizer, aquele mecanismo que a Constituição de 88 previa, que era a participação direta da sociedade em ações das instituições públicas, está se concretizando com a aprovação dessa primeira sugestão. O deputado Pedro Kizai foi o último presidente da Comissão de Legislação Participativa e exalta suas 2 décadas de existência. Foi a porta de entrada de ONGs, associações, cooperativas, sindicatos, ou seja, as coletividades que se organizam e querem interferir. Nós temos que fazer um grande casamento entre democracia representativa, onde o povo vota nos seus representantes, mas ao mesmo tempo participa, decide, interfere, incide no processo legislativo. Quem participa, decide. E várias leis hoje atuais no Brasil iniciaram na Comissão de Legislação Participativa. Assim a gente vai construindo uma nova cultura política. Além de participar das atividades de legislação, fiscalização e orçamentárias, o cidadão tem outro meio de sugerir, elogiar e cobrar a Câmara: a ouvidoria parlamentar. O deputado Vitor Hugo foi o ouvidor em 2022. É fácil. No site da Câmara você tem todos os links, todos os acessos e a partir daí você pode tratar com a gente sobre gastos parlamentares, tirar dúvida, inclusive ir no detalhe mesmo ali de, bom, por que foi gasto tanto e não tanto, existe amparo para esse tipo de gasto. É muito comum que órgãos, agências de transparência façam esse contato, também cidadãos de modo geral cada vez mais interessados em fiscalizar, em interagir e em sugerir, também elogiar, criticar, questionar e denunciar. Pelo endereço câmara.leg.br/ouvidoria, você acessa os canais de comunicação com o órgão e também a Carta de Serviços ao Cidadão, que, por lei, todo órgão público precisa disponibilizar. A animação exibe a estátua do profeta Isaías e Aleijadinho em Congonhas, Minas Gerais. Vitrine. A gente viu no início do programa a deputada Aline sendo eleita a primeira mulher presidente da Assembleia Legislativa do Amapá. A gente sabe que não foi fácil para as mulheres alcançarem esse nível de poder. O direito de votar e ser votada foi conquistado numa longa jornada que começou ainda no século XIX. Votar, o exercício máximo da cidadania e que pode mudar o curso de nossa história, nem sempre foi direito de todos. Para as brasileiras, essa conquista aconteceu há apenas 91 anos, em 24 de fevereiro de 1932, data da promulgação do novo Código Eleitoral. A nova legislação, sancionada no governo do então presidente Getúlio Vargas, estabeleceu o direito da mulher votar e ser votada. Com o novo código, o Brasil passou a ser o primeiro país da América Latina a conceder sufrágio ao sexo feminino. A luta pelo direito ao voto feminino e pela igualdade de gênero na política, porém, vem bem antes da década de 30 e remonta ao fim do século XIX. A busca pelo voto representou a primeira onda do feminismo, com movimentos como a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher e a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Exemplo dessa luta é a conquista da capixaba Emiliana Emery Viana. Ainda em 1929, ela conseguiu na justiça o direito de votar. A moradora de Iguaçuí foi a terceira mulher no país a conquistar o direito ao voto e a primeira no Espírito Santo. Apesar do pioneirismo na hora de votar, foi apenas em 1947, 15 anos após a promulgação do Código Eleitoral, que o Espírito Santo elegeu a primeira mulher do Parlamento Capixaba. Judite Leão Castelo foi jornalista, professora, escritora e a primeira deputada estadual eleita no Espírito Santo. Ela exerceu 4 mandatos consecutivos e marcou a história da mulher na política capixaba. 91 anos se passaram desde a conquista histórica do direito ao voto feminino no Brasil. De lá para cá, muita coisa mudou.
Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, 53% dos eleitores brasileiros hoje são mulheres. Mas apesar de maioria do eleitorado, ainda são minoria nas instâncias de poder. Nas últimas eleições, 91 mulheres foram eleitas deputadas federais e apenas 10 se tornaram senadoras. Essa subrepresentação também pode ser vista na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. No último pleito, dos 30 deputados estaduais eleitos, apenas 4 são mulheres, o que representa 13% do parlamento capixaba. Na história da Assembleia Legislativa, desde a eleição de Judite Leão, em 1947, apenas 16 deputadas ocuparam uma cadeira no plenário de Seu Cardoso. Nesse tempo, somente uma mulher foi presidente da casa, a deputada Luzia Toledo, em 2009. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. A deputada Camila Valadão analisa a participação feminina e traz dados que refletem a necessidade de uma maior representatividade feminina na política. É fundamental a gente sempre lembrar dessa data, celebrá-la, porque para que nós pudéssemos votar hoje, tantas mulheres lutaram, né, buscaram afirmar que sim, podem participar, que são sujeitos de direitos, que têm capacidades. Então, recordar essa data para nós é de um simbolismo enorme, ao mesmo tempo também que é um instrumento de denúncia. Afinal de contas, nós podemos votar, mas ainda estamos muito subrepresentadas nos espaços de poder. Então, trazer esses dados, resgatar essas datas, servem para a gente como celebração, mas também como denúncia. Avançamos, mas ainda temos muito a avançar. É isso aí, viu? Como disse a deputada, a gente ainda tem muito a conquistar. A gente fica por aqui. Obrigada pela audiência. Se quiser rever qualquer um dos nossos programas, já sabe, tem tudo na internet. senado.leg.br/tv/Parlamento Brasil. Tem o canal da TV Senado no YouTube e tem o velho e-mail. Manda uma mensagem. Semana que vem a gente volta. Tchau. Os créditos sobem à tela. Enquanto isso, ao fundo, é exibido o plenário do Senado Federal. TV Senado 2020.